Olá, pode ser que esse momento esteja sendo de certa forma difícil para você, talvez mais difícil para você ou menos difícil para você do que outras pessoas, mas na verdade todos os momentos da sua vida e da minha, sempre cada momento vivido tem uma explicação. E todos esses momentos, geralmente a explicação e os fundamentos, eles estão na Bíblia. Mas, devido a várias questões e principalmente ao pecado ter entrado no mundo, nós temos um problema para resolver, que é o vazio existencial. As pessoas, mesmo as pessoas que conquistaram o que elas gostariam, elas, depois dessa conquista, poucas horas ou poucos dias depois, já parece que tem alguma coisa faltando. Sempre parece que falta alguma coisa. E na verdade o nome disso é vazio. E então muitos problemas da nossa vida, a solução deles passa pela resolução, pela resolução do vazio, por resolver o problema do vazio. E isso tem a ver com a Bíblia. A Bíblia é totalmente atual. Eu levei pessoalmente, particularmente, 38 anos para entender isso, para entender que existe apenas um Deus, para entender que o caminho até Ele é só através de Jesus Cristo, para entender por que Jesus Cristo veio para o mundo, enfim. E um desses problemas que eu gostaria de abordar hoje, espero que eu ajude você a entender, é o vazio. Então, quando o mundo foi criado, quando Deus criou tudo, Ele também criou os anjos, os seus anjos. E um desses anjos era Lúcifer. Ele era, na verdade, o braço direito, um dos braços direitos de Deus. Mas ele queria ser Deus, ele queria tomar o lugar de Deus, ele se tornou orgulhoso e por isso ele se tornou um anjo caído, porque nada pode ser superior a Deus, não existe nada que é superior a Deus. Então, se você, devido ao problema do vazio, você não consegue entender muitas coisas, e uma delas é, por exemplo, a Bíblia. Pode ser que você leia a Bíblia, tente ler a Bíblia, mas não entenda. E isso tudo também é relacionado ao vazio. Então, com relação a isso de Lúcifer, Lucas 10:18 diz o seguinte: Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Ou seja, Lúcifer tinha esse nome de Lúcifer quando ele era um anjo de Deus. E depois, quando ele deixou de ser um anjo de Deus e se tornou um anjo caído, ele passou a ser chamado de Satanás, ou diabo, ou dragão, ou cobra. Tem várias denominações, né? E para entender isso tudo, nós podemos também olhar outros trechos da Bíblia, porque isso não sou eu que estou dizendo, tudo está na Bíblia, né? Então, por exemplo, se nós olharmos Isaías 14, do 12, versículos 12 até o 14, descreve como foi isso com Lúcifer. Antigamente você pensava assim, no versículo 13: subirei até o céu e me sentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus. Reinarei lá longe no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como Deus. Então aqui descreve o orgulho de Lúcifer antes de se tornar um anjo caído, né? Nós podemos também olhar Ezequiel 28, versículo 17, que diz assim: você ficou orgulhoso por causa da sua beleza, e a sua fama fez perder o juízo. Então eu o joguei no chão a fim de ser aviso para outros reis.
Então também descreve como que aconteceu essa queda de Lúcifer, que se tornou Satanás, né? Se nós olharmos também Apocalipse 12, 9, nós teremos o seguinte: Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. O enorme dragão foi lançado fora do céu. O dragão, então, é o termo para Satanás, para diabo, que era Lúcifer, né? O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra, a cobra do tempo de Adão e Eva, né? Chamada diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados junto com ele, ou seja, Satanás, que era Lúcifer, não está sozinho, ele tem anjos, e esses anjos também eram anjos de Deus, e ele, quando se tornou um anjo caído pelo seu orgulho, ele levou 1/3 desses anjos de Deus com ele, né? Então nós podemos ver também Apocalipse 12, versículo 4, diz assim: com a cauda ele arrastou do céu a 1/3 das estrelas e as jogou sobre a terra. Então 1/3 dos anjos que eram de Deus, né, também de certa forma acompanharam Lúcifer, que se tornou Satanás, com o objetivo de fazer o ser humano a pecar. Então, como Deus criou o ser humano para ter um relacionamento, de certa forma, Lúcifer ficou com ciúmes e ficou orgulhoso. E ele fez isso e levou 30%, 33% dos anjos com ele. E o objetivo deles é fazer os seres humanos pecarem. Eles querem destruir os seres humanos, mantê-los afastados de Deus. Esse que é o objetivo, né? E aí, então ele vem, as tentações, as mentiras, todas vieram de Satanás, né? Se nós olharmos, por exemplo, João 8, 44c, nós podemos ver o seguinte, ó. João 8, 44c, que é a terceira frase. Quando o diabo mente, ele está apenas fazendo o que é seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Então toda mentira que chega até você ou que você mesmo faz, na verdade tem esse foco de manter as pessoas afastadas de Deus, né? É um pecado, e tudo que é pecado nos afasta de Deus e vem de Satanás, do diabo, como você quiser chamar, né? Então ele existe, tem poder, tem anjos. E aí, se nós olharmos, por exemplo, o que ele faz, né? Podemos dar uma olhada em Jó. Vamos olhar aqui Jó, no capítulo 1, os versículos 6 e 7. Nós temos assim: chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. E o Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui, por ali, né? Então a Bíblia fala que Satanás sempre está buscando alguém para devorar, né? E aí Deus castigou também a cobra. Lá em Gênesis 3,14 fala disso. E a cobra não rastejava, e ela era o ser mais esperto que Deus havia criado, conforme diz a Bíblia. E foi a cobra que enganou Eva, né, para fazer o primeiro pecado, e aí foi assim que o pecado entrou na terra. Então, na verdade, o mundo deixou de ser de Deus depois desse primeiro pecado. Isso também pode ser visto lá em 1 João 2, 15 a 17. E até os animais selvagens, eles comiam capim e verduras antes desse pecado, né? Então, nós temos um corpo físico, uma alma e um espírito. E nós todos nascemos com um espírito morto.
E por causa disso nós não temos acesso à vida eterna, enquanto nós não tornarmos esse espírito a ser vivo, enquanto nós não fizermos esse nosso espírito se tornar vivo. E aí nós temos esse problema do vazio e nós não entendemos, porque é um problema espiritual. Se nós olharmos, por exemplo, Gênesis 3, 24, capítulo 3, versículo 24, no livro de Gênesis diz assim: Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Então, depois desse pecado, na verdade, nós não podemos mais ter acesso à árvore da vida. Essa vida é a vida eterna. E essa vida eterna só acontece depois que nós tornarmos vivo o nosso espírito que nasceu morto quando nós nascemos. Então, isso não é um problema simples, mas nós podemos resolvê-lo. O próprio Deus proporcionou essa salvação, que faz com que nós, de certa forma, tenhamos os nossos olhos abertos, né? E tenhamos o nosso espírito, que o nosso espírito se torne vivo. Porque enquanto o espírito não se tornar vivo, o ser humano enfrenta esse vazio. E aí é o que nós falei no começo desse vídeo, que, por exemplo, você deseja muito alguma coisa, você trabalha, você se esforça e você conquista essa coisa. Pode ser uma viagem, pode ser um carro, pode ser várias coisas. E você, depois que conquista essas coisas, você se pergunta, puxa, parece que ainda está faltando alguma coisa. E aí você define uma nova meta, um novo objetivo e tenta buscar. E isso é o vazio. Parece que você nunca está satisfeito, né? E esses momentos, então, que você fica mais isolado, te levam a refletir sobre isso, né? Então, o problema é esse, é o espírito morto. Mas Deus permitiu que nós vivificássemos esse espírito, que nós nascêssemos novamente. E então, agora nessa sequência de vídeos, nós tentaremos abordar esses assuntos com você para que você possa entender como fazer isso, como tornar o seu espírito vivo e passar a entender várias coisas que hoje você não entende e principalmente como resolver o problema do vazio. Ok? Então é isso, grande abraço.